Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha canal que é fruto do amor proibido de três pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha e falhará. Olá, jovens! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos e bem-viados. Estamos aqui, eu e nosso querido Gurran Laoshi, hoje full Mausushi das ideias, né? Tá aí lindão para uma live maravilhosa. E primeira coisa, cara, eu quero agradecer assim demais a todos vocês. A gente colocou ontem, né, lá no Insta o boxzinho para vocês mandarem perguntas, e vocês mandaram mais de 100 perguntas, né? Então a gente tá assim com milhões de perguntas para fazer, né? É óbvio que dessas perguntas 80% não tinha nada a ver com o tema da live, mas os 20% que sobrou é pergunta pra caralho, tá? Então, obrigado, galera. Como é que você tá, meu querido? Como é que foi de Natal? Como é que foi de virada aí na China? O frio tá estralando? Como é que estão as coisas aí? Bom, tô bem, muito obrigado, João, mais uma vez pela oportunidade aqui da live. O Natal aqui e o Ano Novo estão ameno, o frio tá mais ameno, ainda tá frio. Agora a gente tá indo, eu acho que pra reta de esquentar, né, nossa temperatura aqui. Mas esse ano os chineses estão chamando que é o inverno morno. Por exemplo, a cidade onde eu moro aqui, Hangzhou, nevou no ano passado, esse ano não nevou. E eu acho que não tem chance de nevar mais para frente. Fevereiro é o último mês que tá um pouco frio, depois começa a realmente aquecer, mas está tudo bem aqui. Eu estiquei meu mestrado por mais 6 meses. Sobre novidade para quem quiser me acompanhar, eu ainda tenho 6 meses para concluir minha dissertação, e é isso. Estamos levando a vida aqui na China do jeito que é possível. Cara, essa parte de concluir dissertação é uma pressão sem fim, cara. Só quem já viveu isso sabe a insanidade que é. Te desejo toda a boa sorte do mundo. Se precisar de alguém pra dar uma lida, qualquer coisa, nós estamos aí à disposição, velho. Porque é Obrigado, obrigado. muito corrido, velho. E quando você estiver no doutorado, você vai ficar bem mais tranquilo, porque tem mais tempo, é menos pressão. Assim eu espero. É menos pressão. Mestrado tem muita matéria, cara. Eu não sei se aí tem tanta matéria quanto aqui, mas aqui mestrado tem um rio de matéria, cara. É muito pouco tempo pra fazer o rio de matéria que você tem que fazer e escrever. Você fez Eu muita acho. matéria aí, velho? Cara, eu achei corrido, sim. Aqui a gente tem, eu acho que são. Agora eu não vou me lembrar de quantos créditos eu preciso pegar, mas eu acho que eu peguei umas 20 matérias em 2 anos. É coisa demais, cara. E daí, assim, é bem puxado, porque ele é dois, mas ele poderia facilmente ser feito em 3 anos. E eu acho que é por isso que eu tô fazendo em 3 anos. A parte da escrita em bola com as matérias, então basicamente eu tô deixando esse terceiro ano só para escrever, né? É, mas aí foi mais tranquilo, porque eu tive uma bolsa da província, e nesse caso, como eu tenho a escola, eu acabo priorizando, né, as coisas da escola. Isso também atrasou um pouco o mestrado. Se eu tivesse a bolsa integral, talvez eu ia segurar um pouco as aulas lá na escola, os alunos iam esperar os encontros ao vivo, mas eu ia focar mais no mestrado. Como eu fiquei sem bolsa, assim, a bolsa provincial, ela é de uma tacada só.
É um custo que serve para você pagar a universidade, que a universidade não é gratuita, e custo de vida. Então, a que eu peguei, ela não é tão boa assim quanto a do Conselho de Bolsa, né, o CSC, que é a que eu quero tentar para o doutorado. Entendi, entendi. E mestrado aí você tem que fazer qualificação também ou não precisa? Tem. Tem que qualificar Eu também, não né? consegui fazer qualificação, eu vou tentar fazer isso assim que passar o Ano Novo Chinês. Inclusive, depois de amanhã é o Ano Novo Chinês, né? Aqui na China, amanhã é a véspera do Ano Novo Chinês, o pessoal já está cada um nas suas casas, voltaram para a terra natal e eu vou ficar aqui em Hangzhou mesmo. Nossa, verdade, né? As cidades esvaziam, né? É um momento super familiar, assim, né? Sim. É o equivalente ao nosso Natal e Ano Novo, né? O clima de voltar. Só que eu acho que ele é mais intenso para os chineses, porque ainda tem muito forte a tradição de voltar para casa dos pais no interior, a terra natal. Você tem muitos chineses que usam esse período para viajar, e por isso não recomendo ir em nenhum local turístico na China nesse período, porque vai estar tudo super lotado. Se você quiser ver muralha, se você quiser ver qualquer ponto turístico grande, vai estar super lotado, porque os chineses também viajam nesse período. É gente pra caramba, então, gente que vier pra China, não viajem no Ano Novo Chinês. É a pior época do ano para você visitar. Porque todo o comércio vai estar fechado e os pontos turísticos vão estar super lotados. Aí é foda. Aí é bem complicado mesmo, cara. Cara, quando eu fui aí, eu dei super sorte, porque como a gente tava em visita oficial, os caras fechavam tudo quando a gente passava, né? Então eu fiz a viagem de turista, a melhor viagem de turista trabalhando, tá ligado? Porque, tipo, fecharam a Grande Muralha, fecharam a Cidade Proibida. Então, assim, são as melhores fotos, sabe? Aquela foto que não tem ninguém. Parece foto de propaganda de agência de viagem, assim. É maravilhosa, cara. Eu consegui essa proeza de conseguir fazer foto dos lugares mais lotados que tem do mundo, com absolutamente ninguém dentro dos lugares, cara, que foi, assim, absurdo. Então, obrigado, governo brasileiro, pelo trabalho de 21 horas por dia, porque pelo menos as fotos da nossa viagem ficaram lindas, sabe? Mas, assim, foi uma doideira, cara. E eu tô separando as perguntas aqui já pra gente conversar, e já tem pergunta do pessoal do chat também. O Alexandre mandou uma... Eu vi aqui no chat, o pessoal quer saber se tem promoção hoje. Posso já falar a novidade? Me dá 2 segundos que eu tô ajeitando a aba da promoção. Porque como a câmera... Vocês vão notar hoje que a minha câmera tá diferente, né? Porque minha câmera maluca meio que queimou. Então eu tô tendo que reajeitar o OBS inteiro. Porque quando você muda a câmera, ele faz o favor de resetar tudo. Então tudo ganhou o mega reset é verdade, né? Você da teoria da conspiração que acredita no mega reset, o mega reset é real, né? Eu acabei de ser mega resetado pelo OBS, então eu tô só tendo que ajeitar porque ele comeu a aba de eu colocar o site. Então eu tô aqui tentando discretamente te enrolar e enrolar todas as pessoas que estão ao vivo com a gente enquanto eu recoloco o site na nossa aba aqui pra gente conseguir mostrar a promoção, porque a promoção de hoje é literalmente, né, Mausushi ficou maluco, tá? Então vocês não estão aguardando o que lhes espera, tá? Deixa eu só colocar aqui, agora vai. Aí, pronto. E como se nada nunca tivesse acontecendo, conseguimos chegar na nossa promoção desta live especialíssima de januário de 2025. Então, galera, dessa vez, para começar 2025, promoção com início de ano, Ano Novo Chinês, a gente está fazendo algo inédito na história do Wuhan, e eu duvido que outra escola de mandarim tenha feito no Brasil, que é
2 anos pelo preço de um, mas quem adquirir o curso anual até 14 de fevereiro, então o curso anual, o preço original dele é para um ano, você vai ganhar 2 anos de acesso. Além disso, você vai concorrer a uma viagem para a China com tudo pago. Essa é a novidade que a gente nunca fez antes. Nós vamos fazer uma excursão da Academia Gohan no meio do ano, ali no final de maio, entre 20 e 30 de maio, começa a excursão. A gente vai sair de Guarulhos e vai para a China por 21 dias. A gente vai conhecer 6 cidades: Shanghai, Hangzhou, Beijing, Pinhao, Xi'an e Chongqing. Ou seja, a gente vai no The Bound, no ponto turístico mais famoso de Xangai. A gente vai conhecer o jardim da família lá, o Yuan, né? O Li Yuan, acho que é o Jardim Li, agora eu esqueci. Jardim Yuan. A gente vai conhecer Muralha da China, vai conhecer o Exército de Terracota, vai conhecer o Lago Leste aqui na cidade que eu vivo. O nome da viagem é Jornada ao Leste, João. A gente vai fazer a excursão com os alunos do Guan, Jornada ao Leste. Em vez de ser Jornada ao Oeste, a gente vai para lá. E é isso, vai ter essa viagem, tá tudo incluso, né? Vai ser um sorteio, vai todo credenciado pela Caixa. A gente vai fazer numa live no dia 7 de março. Então, 3 semanas depois que acabar a promoção, acaba dia 14 de fevereiro, então a gente vai passar 3. E aí vamos fazer esse sorteio. É uma vaga na excursão, então a excursão vai ter no máximo 20 pessoas, a gente só tem 20 vagas, então alguém vai entrar na excursão com a gente e vai ter hospedagem, passagem, alimentação, tudo pago. Uma dessas pessoas que adquirirem o curso nessa promoção. Então, essa inédito. Eu vou estar na viagem também, acompanhando os alunos, então, quem quiser conhecer o Gohan Laoshi, quem quiser, a gente vai ter guia falando português, vai ter... E só alunos também, né? A prioridade é que a gente consiga encher as vagas só com alunos, provavelmente a gente vai encher, então, todo mundo também para treinar o mandarim na vida real, botar à prova o que é que consegue. Dá tempo ainda em 6 meses, uns 5 meses, aprender mandarim para conseguir se virar na China no meio do ano. Então, essa é a nossa promoção da vez. Essa é a mais absurda de todas, né? Lembrando, gente, que vocês estão ganhando 2 anos pelo preço de um, ou seja, 2 anos dá para você fazer o curso praticamente inteiro. Se você for um maluco, igual aquele rapaz que conseguiu meter o HS4 em 1 ano, você ainda tem 1 ano para só ficar por conta da conversação e do avançado, mas você indo com calminha aí, dá para você ir de boa, tá? Ou seja, 2 anos com um preço de 1 ano só e concorrer a uma viagem para a China. A viagem para a China eu nem te conto quanto que é, cara. Dá uma olhada aí, mete um Google Flights aí, dá uma olhada no voo, que só o voo você já vai ver a patadinha que é, cara. Tá? Essas cidades todas a gente vai fazer de trem-bala, talvez só de Hangzhou para Pequim que seja de avião, mas tudo vai ser no trem-bala, a pessoa vai poder conhecer, andar de trem-bala. Isso, gente, vocês não têm noção que essa excursão ela tá inclusa tudo, né? O ticket para ir para a muralha, por exemplo, tá tudo incluso. A única coisa que não tem, o hotel tem café da manhã e vai ter uma refeição por dia a mais. Então, a única coisa que a pessoa vai ter que pagar é praticamente a documentação para visto, a ida para Guarulhos e uma refeição por dia na China e o que ela gostar lá, que ela quiser comprar. Então, a gente vai dar café da manhã e almoço ou janta, dependendo do cronograma da viagem. Nossa, cara, absurdo. O pessoal é muito pidão, sabe? Eles estão perguntando aqui, ainda vale o cupom do tio? A Ana não tá satisfeita, falou assim, ainda vale o cupom? Pô, Ana, eu acho que não, né? Não, o pior é que vale. Nossos parceiros, o tio principalmente, é um grande parceiro. A gente deixa os cupons aí rolando sempre e vale. Então, se você conheceu a promoção, o curso pelo tio, coloca lá, assim disse o João, que vai ter ainda 10% de desconto em cima da promoção. Olha que insanidade, galera. Tá? Insanidade. Literalmente o Laoshi ficou maluco. Né? Em vez da jornada pro oeste, vocês vão na jornada pro leste, então vocês vão ser o Wukong em vez do Goku, né?
Vamos fazer a jornada contrária. E eu, como bom mineiro, como bom jeca, eu só vou discordar de você em uma coisa, tá? A maior atração de Xangai é o Maglev, porque aquele trem é muito maluco. A gente chega em Xangai, vê o Maglev e fica doido. O mineiro, quando vê um trem que voa, meu irmão, ele não se controla, tá? Então, a maior atração de Xangai é o trem que voa, gente. Tá, o negócio funciona por eletromagnetismo, ele literalmente fica flutuando em cima da parada, é o bagulho mais, assim, assustador do mundo, cara. Cara, e o melhor, né? Eu vejo essas paradas na China, eu não consigo associar outra coisa que não o socialismo. Assim, a direção que eles estão pro comunismo é o fato de todos esses serviços estatais não visam lucro nenhum. Tipo, pegar o Maglev, uma vez eu peguei o Maglev da estação do metrô para o aeroporto. E daí ele sai mais barato que o Uber, faz em metade do tempo, e você ainda tem desconto se você tiver a passagem de avião comprada para o aeroporto. Cara, então a parada insano, saiu, eu acho velho. que É insano, 30 RMB, uma parada de 10 quilômetros que você faz em 10 minutos. Não, é assustador, cara. É assustador, cara. Eu vou te falar, cara. Eu tive a oportunidade de ver e eu fiquei 100% louco da cabeça. Porque, pô, cara, pro mineiro é lindo demais, cara. Eu não consigo nem explicar o que é um trem que voa pro mineiro, cara. Tá, é maravilhoso, é especialíssimo, assim, e vocês vão ter oportunidade, cara, de ver coisas absurdas, cara. Chega por onde? Chega por Beijing? A primeira parada vai ser Xangai, vai ser o Vai ser Maglev. Shanghai, já vai chegar no Maglev já, melhor ainda. Isso. Porque em Beijing também tem outra coisa que é impressionante, que é Daxing, né, cara? Quem chega por Beijing, chega por Daxing, vê o aeroporto colossal, que é um negócio, assim, assustador. Eu só vi por vídeo. Ainda não fui pro aeroporto de Pequim, o Daxing. Nossa, cara, eu fui quando tava construindo, cara. Eu não vi ele pronto, eu vi ele em construção. Eu nunca vi tanto guindaste na minha vida, cara. Eu nunca vi tanto guindaste na minha vida e é um negócio insano, assim, cara. Saca? Tipo assim, é uma escala de tamanho, cara, que eu não tenho comparação, saca? Tipo assim, o campo do negócio, o campo de obras e tal. A gente andava e não chegava, assim, cara. Você anda, tipo, 1 hora e pouco de busão dentro dele de um canto pro outro e não chega, saca? Era, assim, o campo de obra era um negócio colossal. E literalmente, cara, eu nem sabia que tinha tanto guindaste no mundo, saca? É tipo assim, todo lugar que você olhava tinha 200 guindastes subindo as estruturas gigantes, é um negócio muito insano, assim. Então, gente, vocês vão... a sensação que a gente tem, cara, não é que a gente tá viajando no espaço, a sensação que a gente tem a primeira vez, cara, é que a gente tá viajando no tempo, saca? Assim, a sensação que você tá indo pra um lugar no futuro, cara. É muito, muito impressionante mesmo. Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Vocês vão estar concorrendo a uma viagem que muda a vida, cara. Muda a vida, assim. Você fica... eu tava falando com o Gurran, né, cara, que é a reação que somente o bebê, o drogado e o estrangeiro conseguem ter, cara. Porque é um negócio muito louco mesmo. Tá? Gente, nós estamos com umas 20 e tantas perguntas separadas aqui, né? E o pessoal tá aqui mandando outras perguntas. Eu vou começar a colocar as perguntas do pessoal e as perguntas que a gente recebeu lá na nossa caixinha do Instagram, porque senão, né, a live não termina nunca. E reza a lenda que o Gurran dorme, tá? Isso não é confirmado ainda não, mas eu já ouvi dizer isso, tá? O Alexandre começa perguntando, né, se é verdade aquele rolê da China alcançar uma sociedade moderadamente socialista em 2049 e como que esse assunto é discutido na sociedade chinesa. Eu vou começar assim. A China até hoje, sempre que ela colocou uma meta num congresso, aconteceram 2 coisas. Ela cumpriu a meta no mesmo ano, ela cumpriu a meta 1 ano antes.
né? Até hoje não teve nenhuma meta de Congresso que não tenha sido cumprida, e quando ela não foi cumprida na data é porque ela foi cumprida antes. Então, eu, sinceramente, tenho a dificuldade de duvidar de qualquer meta que os chineses se coloquem em Congresso, né? E como que esse assunto é discutido na sociedade chinesa, a verdade é que, tipo, esse assunto é discutido todo dia em milhões de formas diferentes, porque é uma sociedade muito participativa, né? A gente ouve no Ocidente muita propaganda anti-China e tal, e a gente não entende, às vezes, como que funciona uma sociedade que a participação política é muito maior do que o que a gente está acostumado. Porque para a gente, muitas vezes, para a maioria das pessoas, a participação política é de 2 em 2 anos, o sujeito vai lá e escreve um pilili na urna e acabou. Na China, não. Na China você tem muita consulta que é constante. As políticas públicas que vão sendo implementadas, elas são consultadas da base e vão subindo, né? Então você tem consulta constante à sociedade de necessidades, principalmente das necessidades locais. E é exatamente essa pluralidade dessas necessidades locais e desse rumo que vai sendo tomado a partir dele que vai se construindo, né, para se atingir essas metas, né? Então, assim, a gente já viu tantos documentários aqui que vocês já viram, né, como é que funciona. Vai ter o desenvolvimento de uma determinada área em relação à agricultura, ou em relação ao comércio, ou em relação a transportes. Isso é uma coisa que não é simplesmente ditado de cima para baixo. Muitas vezes isso começa nas reuniões dos níveis mais baixos ali dos comitês e aquilo vai subindo. Então você tem toda uma participação social que é constante, que é diferente da nossa sociedade, onde muitas vezes, assim, mesmo as poucas participações que a gente teria, né, em níveis mais baixos, orçamento participativo, essas reuniões de bairro que às vezes tem, dependendo de certas prefeituras, a gente nem sabe que está rolando, a gente nem sabe que existe, pouquíssimas pessoas participam. Na China essa participação ela é mais horizontalizada e mais constante. Guhan, você que mora aí, me fala que eu não estou mentindo sozinho. Não, não. Você tem razão. Primeiro que as metas da China, elas não só são atingidas, como elas são programadas, e eu acho que o pessoal muitas vezes esquece do conceito do nosso tio Marx, que é o processo dialético na construção de superestrutura e estrutura e o ad eterno que vai modificando. Então, aqui na China eu consigo observar essa construção de uma sociedade moderadamente próspera, no sentido de que você vai mudando a materialidade, onde algumas coisas começam a não fazer sentido. Por exemplo, aqui na China, as pessoas já têm tanto acesso a recursos e a segurança, o sistema daqui já está funcionando tão bem, que você tem poucos furtos, você tem pouquíssimos roubos. É muito comum as pessoas deixarem as casas abertas, capacetes na moto destrancado e esquecer a própria moto com a chave. Quando você vai vendo uma sociedade onde você não tem esses furtos, esses roubos, você começa a perder a necessidade de algumas superestruturas. Para que vai servir seguro de moto para roubo se não tem roubo de moto? Para que vai servir uma fechadura, uma porta ultrapotente se ninguém invade a sua casa e não rouba? Você começa a questionar a necessidade de algumas coisas que vão existindo e isso vai se transformando. E a sociedade está sempre debatendo isso. Quando você vê uma nova tecnologia, surge uma nova ação na sociedade, como restaurantes feitos de robô, ou quando a China está fazendo uma automação de uma produção de agricultura. Então você começa a entender, né, as coisas modificando a realidade e muda a superestrutura, começa a observar esse movimento e as pessoas estão debatendo isso o tempo todo. Inclusive, muita gente fala que a China não pode ter críticas, né? Mas nesse movimento do Red Note, o pessoal indo para o Xiaohongshu, eu estou acompanhando lá de perto e eu fiz alguns amigos chineses porque eu me apresento como um estrangeiro que mora aqui, eu não sou um refugiado de TikTok. E aí tem um cara que estava conversando comigo, ele querendo entender o fenômeno político da América Latina, da América do Sul, e eu comecei a conversar com ele, a gente entrou no assunto socialismo e China. E, de fato, eles têm alguns receios de falar algumas coisas nas redes sociais, por redes sociais, porque rede social é meio de comunicação em massa.
Então eles podem ser responsabilizados por falar alguma coisa de forma irresponsável, mas o cara tava assim, ó, Wuhan, deixa eu te ligar para eu te falar a minha visão sobre o governo chinês, porque eu discordo de muita coisa. Ele queria me ligar para dar a opinião dele. Então, no offline, galera, rola muita coisa, muito debate, muita discussão que a galera tá acontecendo o tempo todo. O que você não vai ver é uma opinião com base no achismo, que pode ferir a imagem do partido que tem feito coisas boas em público para acessar milhões, literalmente bilhões de pessoas de forma irresponsável. Eu acho que o partido não vai conseguir alcançar isso por causa de X ou Y. Ninguém vai poder largar essa irresponsabilidade numa rede que afeta 1 bilhão de pessoas, porque vai ter pânico, vai gerar uma dúvida sobre uma coisa infundada. Isso realmente não é admitido nas redes sociais, mas o debate ele acontece muito constantemente, como o tio falou. Como eu falei, o cara queria me ligar para debater comigo política do governo da China. E isso, na mesa de bar, a galera conversa isso sem problema nenhum e a galera participa mesmo das políticas locais. Eu acho que é isso, João. Bom, tá perfeito. Ó, o Beto aqui, eu vou aproveitar e vou ajudar o Beto. Beto, vim pedir desculpa pro Wuhan, porque me inscrevi no curso e não fui adiante, porque eu passei um e-mail que não estava logado e não recebi a notificação, chorando kkk. Beto, manda um e-mail pro pessoal falando, olha, mandei o e-mail errado, vacilei, fui moleque, foi mal, tava doidão, tá? Que aí o pessoal te passa e você consegue seguir, né, meu filho? Isso. Manda pra nós, manda mensagem aí, não perde teu dinheiro, não. Tá, não perca seu dinheiro, não cometa esse policrime contra você mesmo, tá? Você tá vendo que tem um Fale Conosco no chat, meu irmão, tá? Use o Fale Conosco, tá? Tem o Zap do Fale Conosco. Chega lá e fala, mano, desculpa, vacilei, tava doidão, fumei pedra, tá? Fica tranquilo. Né? E o Askiraza mandou assim, eu sei que é verdade, eu era o cara que ia te ligar, o cara tá aqui, tá? Então, aproveitando, mandando um salve pro cara que ia te ligar, tá? E mandando um salve pro Beto. Beto, não cometa esse crime contra você mesmo, tá? Entre em contato aqui no Fale Conosco, vai dar tudo certo. Tá? Nosso querido camarada Fayed, que tá sempre aqui, salam aleikum a todos, salam aleikum, menino Fayed. Bom dia, menino Wuhan. Por que aquele hoax do genocídio uigur parou de ser noticiado nas grandes mídias? Fique tranquilo, ele voltará, tá? Fique tranquilo, ele voltará. O genocídio uigur, o ataque ao Tibete e a falta de liberdade em Hong Kong vai variando ao longo do tempo, tá? Tem hora que eles jogam um, tem hora que eles jogam outro, tem hora que eles jogam um terceiro, tá? Então pode ficar tranquilo, Fayed, que ele vai voltar, né? E por que eles vão e voltam o tempo inteiro, tá? Isso é uma tática muito antiga, inclusive. Essa tática foi usada pela primeira vez pelo exército polonês contra a Rússia na Guerra Civil Russa, tá? Tinha um general lá chamado Pilsudski, tá? E ele teve a brilhante ideia de, se em vez de atacar um único lugar e manter uma única fronte, eu fizer ataques de razia, ataques rápidos em várias frontes diferentes, o exército vermelho vai ficar doido sem saber para que lado que ele vai defender, e tentando defender tudo, ele não defenderá nada e eu vou poder fazer movimentos de pinça para atacar do outro lado. Isso começou como uma tática militar, né? E aí, na década de 60 para a década de 70, tinha um analista da CIA, que é muito importante na história da CIA, na história da NSA, que é o Zbigniew Brzezinski. Tá? Ele era de origem polonesa, ele foge da Polônia, é acolhido com braços abertos nos Estados Unidos, e ele traz essa tática do Pilsudski e começa a aplicar ela para a política. Então qual que é a ideia? A ideia é a ideia da balcanização, que é criar problemas em vários lugares diferentes para tentar criar movimentos de separatismo num país em vários lugares diferentes, para que aquele país tenha que ter um foco bem difuso nas suas fronteiras, enquanto se ataca o cerne, né, daquele país, enquanto se ataca o cerne da estrutura organizativa daquele país. Né? Os Estados Unidos ele vai ora se aproximando, ora se afastando da China nas suas relações diplomáticas, e toda vez que tem um afastamento maior, começa um ataque em algum canto. Né? Há um tempo atrás, na década de 80,
que na década de 90 foi muito forte o foco contra o Tibete, né? Você tinha festival de música, salvem o Tibete, né? Porque tadinho das pessoas do Tibete que agora tem liberdade, não tem mais seus braços amputados e tem que carregar o braço amputado o resto da vida enquanto que trabalha, né? Que dó que não temos mais uma monarquia bizarra, né, e um budismo louco, onde a casta mais alta podia matar as pessoas na rua, né? E aí foi todo um ataque ao Tibete. Depois foi de novo para Hong Kong, aí voltou para os uigures, vira e mexe, os caras tentam levantar alguma coisa em Macau. Então, assim, é muito comum isso, e a tendência é que isso volte ao sabor dos ventos, aonde eles acham que tá mais fácil de soltar uma fake news, de meter alguma coisa, eles vão fazer, e isso vai indo e voltando. Por que que Xinjiang ficou tão difícil? Porque Xinjiang, nessa última vez, o governo chinês simplesmente chamou todas as embaixadas, todos os representantes de todos os países muçulmanos e falaram: organiza vocês uma ida a Xinjiang e vai lá ver o que vocês quiserem. E aí foram. E aí, na hora que eles chegaram lá, eles descobrem que o governo paga avião para levar a galera para peregrinar 4 vezes por ano. Descobriram que Xinjiang tem mais de 30 mil mesquitas, que as escolas servem comida halal e que tudo que estava sendo feito era um combate ao extremismo, né, salafita, que é basicamente o mesmo extremismo que tomou o Afeganistão, que é o mesmo extremismo que agora tomou a Síria. E aí os caras falaram: não, são super bem tratados, é maravilhoso. Inclusive, os nossos países não fornecem para os nossos cidadãos metade do que esse povo está recebendo. E aí ficou meio complicado, porque você consegue vender isso para o Ocidente, mas você não consegue vender isso para quem acompanha de verdade, né? Então, no caso de Xinjiang, teve isso, né? E aí, depois de Xinjiang, eles se voltaram para Hong Kong, né, mas principalmente com um movimento de estudantes que por um acaso entrava e saía sem parar da embaixada estadunidense, tinha várias reuniões públicas com a embaixadora e tal. Ninguém sabe por quê, né? Óbvio que não tem nada a ver, é apenas uma mera coincidência, tá? Então, meio que rolou isso aí também, tá? O nosso querido cruzeirense perguntou: vai ter guia contando a história da China? O guia é o próprio Gurran Laoshi, meu irmão. Sim. Vamos lá. Eu vou estar acompanhando, explicando tudo que eu conheço. A gente vai ter guias locais também. Eu vou conseguir um pessoal daqui para acompanhar de perto. E o pessoal perguntou também, eu li aqui, João, se só pode aluno ou quem está de fora pode comprar também. A preferência vão ser os alunos para a excursão. Mas depois de um período a gente vai abrir para externos se sobrarem vagas, porque são só 20. Então eu vou estar acompanhando, a gente não tem muito espaço, vai ter um ônibus fretado para levar para os lugares. E só recapitulando para a galera, é só até o dia 14 de fevereiro a promoção. Tá certo. Ainda sobre a promoção, aproveitando que nós estamos no tópico aqui, quer ver? Foi o Beto? Não, o Beto estava perguntando outra coisa. Foi... Cadê? Aqui, ó, o Iago. Tem ajuda com o processo do visto? Sou aluno e já quero me programar para viagem. Sim. A gente vai... Assim que a gente abrir as vagas para excursão, a galera comprar, a gente está fechando os últimos detalhes para divulgar oficialmente e liberar a venda das vagas. Depois, quem for comprando, a gente vai dar toda a instrução, vai ter reuniões antes para a gente dizer como é que vai fazer com o visto, como é que vai fazer a etapa do passo a passo até a vinda da viagem. A gente não vai abandonar as pessoas por conta própria. Entrou na excursão, vai ter todo o suporte, e a pessoa que ganhar a viagem no sorteio também vai estar nesse grupo. A gente vai fazer algumas reuniões antes da viagem, justamente para não deixar ninguém perdido. O que é que vocês precisam preparar antes de vir para a China? Tem gente que não sabe os aplicativos que precisam baixar. Quem quiser ter VPN, vê com VPN. Quem quiser preparar alguma tradução, o tradutor, quais são os melhores recursos. Imagino que quem aprender em 6 meses não vai conseguir fazer tudo, mas vai conseguir se virar com o mandarim básico por aqui também. Mas você precisa ter o WeChat, você precisa ter a Alipay, você precisa ter um monte de coisa que você precisa preparar antes da viagem, que a gente vai ajudar
Pra o pessoal não chegar aqui sem saber nada da China. E agora, principalmente, você precisa de ter o Red Note, né? Eu vou aproveitar aqui o ensejo. E o Beto falando, tio, vocês podiam fazer react dos americanos conhecendo a China através do Red Note. Nós vamos separar pro mês que vem. Quem sabe a gente não faz esse react no mês que vem, porque tem cada vídeo maravilhoso dos americanos puto e falando, a comida deles é ótima. Eles são super simpáticos, eles nos receberam de braços abertos, e eles não são escravos, e eles não moram num cativeiro, e mentiram pra mim, sabe? Assim, é maravilhoso, né? Inclusive, teve outra pergunta lá no Instagram que era isso. Se o mesmo rebu que teve aqui no Ocidente por conta desse rolê do Red Note, teve aí na China, sacou? Se a galera tava comentando assim, porra, do nada apareceu altos americanos, nós estamos tentando educar os caras aqui e tal. Cara, apareceu muito, porque assim, eu vi alguém falando, eu já tinha um Red Note, já tinha postado uns 3, 4 fotos lá, mas eu não usava constantemente, porque assim, o Red Note na China, ele é usado como consulta, mais do que como uma rede social, ele parece um Instagram, mas ele é usado para consultar as coisas perto de você. Então, tu tá querendo procurar um restaurante, procura no Xiaohongshu. Tá querendo procurar um serviço, você procura lá. Então, ele é usado dessa forma. E aí eu comecei, com essa vinda de americanos pro Xiaohongshu, comecei a entrar para ver esse contato, porque tem salas tipo Clubhouse lá, a galera abre sala de conversa, fica chineses falando em inglês e os gringos fazendo perguntas no chat e mandando, os chineses às vezes abrem uma live só para responder dúvida dos americanos. E assim, é um fenômeno louco, porque não tá vindo só americano. O americano, ele foi o que trouxe essa onda, mas pelo aplicativo ficar no top, tá vindo gente da Nigéria, da Colômbia, da Argentina, México, gente de todos os lugares para conhecer o aplicativo. E a galera tá descobrindo o mundo absurdo. Então, para eles era absurdo, né? Impensável. E aí uma coisa que falaram é que 90% dos usuários do Xiaohongshu são mulheres. Então eu não sei a veracidade disso, mas de certa forma a gente vê o ambiente muito menos tóxico, todo mundo mais receptivo. Eu só vi lives de mulheres chinesas fazendo essa instrução de o que é que você... ensinando meme, ensinando as gírias do Red Note, como é que... educando realmente as pessoas como se comportar na rede social, né? Tem a taxa do gato, que você aqui para comentar, para interagir, para eu lhe seguir, manda uma foto do seu gato. E aí as pessoas começam a postar nos comentários foto de gato. Foi um negócio assim muito, muito engraçado ver os chineses recebendo os estrangeiros muito bem e nesse papel de educar, ensinar. Começou a surgir live ensinando chinês, mandarim para eles. Foi muito legal. Eu tô lá olhando isso, tá diminuindo, porque o TikTok voltou, né? Mas tem uma galera que não quer voltar mais não. E foi uma caixa de Pandora que se abriu, que um pessoal disse, quero ficar aqui e não volto mais. Não, é isso. O Pataquá, cara, mandou o Pataquá, cara, ele é o cara que criou o humor 2, tá? Então, assim, às vezes o humor dele é avançado demais, tá? As pessoas que não entenderem é por isso. Tá, ele fez a seguinte pergunta: os chineses conhecem a Xuxa? O que eles acham daquela frase clássica dela, beijinho, beijinho, tchau, tchau? Tá? Humor 2 aqui com o menino Pataquá. Menino Jaci mandou bom dia Brasil, boa noite China. Esperei o mês inteiro por essa live. Obrigado tio, obrigado Gurhan. Ele tá sempre em todas as lives com a gente. Um beijo pro menino Jaci, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui no chat. O pessoal tava comentando também, né? Já comentaram do DeepSeek humilhando a OpenAI. A gente ainda não comentou aqui. Eu tenho certeza que o Gurhan viu lá. Para quem não sabe, né? É a nova inteligência artificial chinesa que foi basicamente feita com 2 gravetos e 3 placas velhas da NVIDIA. Né, e que é gratuita e funciona infinitamente melhor do que as ocidentais, né? Então a galera tá toda empolvorosa, né,
porque aí o Paulo colocou de novo, viram que o povo das Big Tech tá tudo rasgando o cu com a unha com o lançamento da DeepSeek, vimos, né? Ou seja, mesmo os Estados Unidos perseguindo loucamente qualquer um que tente mandar um chip novo da Nvidia para a China, né? O desenvolvimento, meu irmão, não tem como, cara. Não tem como. Ele é imparável. Lembrando, gente, que há 5 anos atrás a China estava a 17 anos de distância em desenvolvimento de microchips do Ocidente, que hoje em dia está a 4. Né? Então, a tendência é que mais tempo, menos tempo, os caras vão fazer uma litografia tão boa quanto, né? Ou melhor, né? O Harvester falando, né? O Changshu, o reator de fusão nuclear recorde de 200%, a DeepSeek, a satélite superou a Starlink, tudo isso só nas últimas semanas. Dona China está imparável, né? Mano, desculpa, mas assim, essa é uma corrida perdida, cara. Não tem como, tá? Não tem como comparar, né, o que vai rolar. O Gavrilo tá falando, olha, relaxa que eu acho que a próxima vez vai ser a Mongólia interior, né? Vão começar a falar, já falaram vão tentar balcanizar a Mongólia. Cara, no caso da Mongólia é o contrário, tem mais chance do pessoal da Mongólia querer ter o que a Mongólia interior tem do que eles quererem voltar pra dentro da Mongólia, viu? Te falar que rola uma certa invejinha do pessoal da Mongólia, porque acontece na China, viu? Não. João, eu lembrei aqui, o último documentário da gente falou da produção da agricultura lá na Mongólia, de leite, né? Lá na Mongólia interior. E tu ficou admirado com como foi aquele... Poxa, agora eu esqueci aquela estrutura na plantação, 400 metros, Um pivô enorme. Um pivô de 400 metros. Então, o Marco Fernandes, que tava no negócio, ele falou comigo depois, ele viu o teu react e achei engraçado o João impressionado, porque tem de 1 quilômetro. O pivô existe de 1 quilômetro, ele falou comigo. É o que tem na Mongólia interior. Ele falou, pô, fiquei triste, né? Porque a gente mostrou o pivô pequeno, não deu pra ir no pivô grande, né? Foi. Pô, eu não vou nem comentar, cara. Eu não vou nem comentar, cara. Aí é foda. Ó, o Lenin Dragon falou, vou me inscrever e vou ganhar, que aí eu volto pra China. Meu voo de volta pro Brasil dia 31 e eu já quero voltar. Ou seja, ele já tá lá. Tá? E ele tá falando também que ele já tem o visto e que é super tranquilo. É um pouco trabalhoso, mas fora isso é tranquilo. Inclusive, gente, eu vou ajudar aqui vocês com o visto com um detalhe que é importante, tá? A China é um dos países que não é signatário do Tratado da Convenção da Apostila de Haia. O que isso significa dizer? Significa dizer que todo documento que você vai tramitar na embaixada chinesa para fazer seu visto, primeiro vai ter que ser carimbado ou no Ministério de Relações Exteriores lá em Brasília ou num dos escritórios regionais do Itamaraty. Os países que são signatários do tratado, você faz no próprio cartório uma apostila grandona, um documentão assim, que vai validar aquele documento para gerar efeitos jurídicos junto a outros países no exterior. Para a China, a gente tem que carimbar, nós do Itamaraty temos que carimbar, né? E lembrando também que alguns dos documentos, não são todos, mas parte dos documentos às vezes precisa de ser traduzido para o mandarim. Tá? E aí é por tradutor juramentado. Você não pode fazer uma tradução aqui dentro do Brasil para mandar para a embaixada que não seja uma tradução juramentada. Tá? Aí é só você olhar na junta comercial do seu estado, que é quem organiza os concursos de tradutor público, quem é tradutor juramentado na sua região, e aí você faz a tradução direto com a pessoa. Tá? Alguns dos documentos não são todos, mas o que você porventura precisar de traduzir tem que ser com um tradutor juramentado, tá? Ó, o Natan falou que ele acabou de inscrever, chega de ficar só no Duolingo, já tô nervoso, aguardando o sorteio,
Tá? Esse sorteio vai ser uma loucura, nós vamos fazer sorteio em live aqui, tá? A pessoa que tiver... Vai ter que estar na live, hein? Se a pessoa não tiver na live, vai perder a viagem. Tá? Vai ter que estar na live, vai ter que levantar a mão na live, vai vir aqui na frente para receber parabéns de todos. O Gurran vai criar igual aqueles cheques gigantes de premiação de torneio antigo, vai ter um cheque gigante escrito Viagem à China, tá? Vai ser uma festa. Fica tranquilo que vai ser uma farra. Seja bem-vindo, Natan. Seja bem-vindo, Natan. Tá? Tio, fiquei maravilhado com o vocal da música tradicional mongol, combina demais com o metal. Cara, inclusive tem bandas de metal que usam o canto tradicional, né, junto com o metal. Tem várias bandas da Mongólia que fazem isso e é muito legal, cara. E o mais legal de tudo é que os caras conseguem fazer duas vozes, né? Porque aquele canto gutural sai meio que duas vozes ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer uma voz lá no fundo e uma outra lá em cima. É muito impressionante, cara, o canto gutural dos caras. É um negócio bizarro, assim, de ver e é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. O The Who lançou, né, um álbum. Foi uma banda recente. Eu acho que eu conheci eles na pandemia. Eles ficaram em primeiro de sucesso em várias rádios aqui na Ásia, assim, no Japão. Os caras lançaram um single e explodiram. Ó, Pataquá tá fazendo uma pergunta bem antiga aqui para nós. Sabemos que a Roma foi formada por povos etruscos e etc. Não só pelos etruscos, né? Os etruscos foram os primeiros povos a serem dominados pelos povos que formaram o núcleo do Império Romano. Nesse sentido, como que foi a formação dos povos que constituíram a China? São os mesmos povos que popularam a Coreia e o Japão? Não. Tá? Sim e não. Por quê? O que acontece? As primeiras organizações societárias na China as primeiras organizações societárias, gente, são sempre em bacia de rio, tá? Aonde tem um rio, né, é muito mais fácil de você ter uma agricultura perene quando você sai do nomadismo, né, e vai ter uma sociedade mais perene. Você precisa de ter uma agricultura de subsistência que mantenha essa sociedade. Então, tradicionalmente, as grandes bacias de rios são os locais onde começam as grandes sociedades, né? A Mesopotâmia chama Mesopotâmia por causa do grego Mesospotamu, entre rios, porque está entre o Tigre e o Eufrates, né? Se a gente pensa em como que foi a ocupação do que depois vira o Egito Antigo, é na bacia do Nilo. Por quê? Porque ali na bacia do Nilo você tem, normalmente em toda bacia de rio, uma parte do ano que ela sobe. Quando ela sobe, aquilo vai ajudar muito o solo. Quando ela desce, aquele solo é fértil, as pessoas começam a plantar ali, elas começam a viver na beira do rio, né? No caso da China também, né? O Rio Amarelo, etc. Então, é ali que vão começar as primeiras organizações sociais, né? E aí, todos os grandes rios da Ásia vão dar origem a essas sociedades, né? Então, por exemplo, o Vietnã, que durante um tempo acaba se tornando parte da China e depois sai de novo, que é ali no canto, o pessoal vai começar todo na bacia do Mekong, né? Toda a região de Vietnã, Laos, Camboja vai ser muito dependente da bacia do Mekong. Os povos da Coreia vão ser muito dependentes da bacia do Taedong, né? O Taedong é um rio enorme que vai cruzar ali a península inteira e esses povos vão todos começar ali na bacia do Taedong, né? Por mais que existe um momento onde a gente está tendo essas diásporas, né? E isso a gente está pensando em pré-história lá atrás, aonde você vai ter um mesmo povo fazendo essa diáspora, afinal todo o ramo linguístico que eles falam é de uma mesma família, né, que é a grande família afroasiática, ou seja, sai da África, vai entrando para dentro da Ásia adentro, até chegar, por exemplo, no Japão, que está lá no extremo, numa ilha, que vai chegar lá por navegação de cabotagem, que vai chegar lá via Estreito de Bering, via Ilhas Kurila, né, o pessoal passa por cima também. Tem que lembrar que durante o tempo da última glaciação existe uma teoria de que possivelmente era possível chegar até as Américas ali por cima, né? Você
você vai ter uma origem comum, né, mas não são exatamente os mesmos povos. Ao longo desse espalhamento do ser humano pela Terra, alguns deles vão se localizando em alguns rios aonde essas civilizações vão conseguir se desenvolver, porque esses próprios rios vão trazendo estabilidade, né, e a partir do momento que a engenharia hidráulica começa a ser um pouco mais desenvolvida e a agricultura começa a ser um pouco mais desenvolvida, esses rios vão dar base e estabilidade para esses povos. Você quer complementar, Gohan? Inclusive, assim, o que você falou aí já era a minha linha de pensamento dos povos, mas vários desses locais, eu acho que com exceção da China, assim, eu acho que a China se estabilizou a etnia lá há mais tempo. Mas no Japão, por exemplo, vocês tiveram outros povos que ocuparam as ilhas do Japão e depois o pessoal que saiu ali da Península da Coreia acabou com os povos que chegaram primeiro ali, que vieram do norte da Rússia. Eu descobri uma curiosidade dessa recentemente, inclusive. Então, quando a gente está falando aí de milênios para trás, você tem essa migração de povos distintos e depois foi estabilizado uma sociedade ali, desenvolvendo uma própria civilização. No caso da China, a gente entende hoje que o governo chinês reconhece 56 etnias, então já não são como um grupo só. Majoritários são os Hans, que estão ali, a maioria concentrada na bacia entre o Rio Amarelo e o Zhejiang, mas você tem aí o povo Uigur, que também o pessoal estava curioso, pedindo para eu mencionar, que faz parte das etnias chinesas, e eu imagino que, eu sei que o Japão tem outras etnias, né, o pessoal de Okinawa, você tem ainda outros remanescentes, você tem vários povos, e é isso, quando a gente compara, né, Japão, China e Coreia, esses próprios países, essas nações que foram constituídas na história moderna, eles não são uniformes, não é só um povo só. Então isso daí, quando a gente vai estudar a história de um grupo étnico, vai ser um pouco diferente de um grupo, de uma nação. Era só isso que ia pontuar, que tem esses outros povos também que migraram e se colocaram lá. Gohan, eu tenho que desviar o foco da live rapidamente para dar uma notícia boa para toda a nação cruzeirense. Fernando Diniz foi demitido. Tudo vai dar certo agora, tá? Então, parabéns, a diretoria não fez mais do que a sua obrigação, né? Já devia ter demitido há muito tempo, mas eu tô realmente muito feliz agora que Fernando Diniz foi demitido. Eu precisava de falar isso. Que isso é mais importante do que tudo. Agora finalmente teremos paz de novo em nosso coração. Estamos livres do dinizismo. Dinizismo é revisionismo, isso tem que ficar muito claro, tá? Isso tem que ficar muito claro. Dinizismo é revisionismo, tá? Então, muito feliz, tá? Quero agradecer a todos os envolvidos. O Lulael estava perguntando aqui, eu comprei o curso ano passado com a promoção de 5 anos, eu também concorro à viagem? Não, Lulael, essa viagem vai ser a promoção deste mês, e aí você tem 5 anos de curso e o pessoal vai ter só 2, né? Então, assim, tá uma coisa compensando a outra, né? Porque senão, né, não é injusto também com o pessoal não ter esse diferencial. Tá, então infelizmente não, né? Você vai ter os 5 anos de curso garantido que você comprou, né, na promoção dos 5 anos, mas a viagem é para o pessoal que está entrando agora, é para o pessoal que comprar até o dia 14 de fevereiro, tá? Então vou voltar aqui rapidinho, só para deixar aqui para vocês, tá? Essa é a promoção de 2025, 2 anos pelo preço de 1, e você concorre a uma viagem à China, tá? Essa promoção vai ser válida até o dia 14 de fevereiro, tá? E além dela ser válida até o dia 14 de fevereiro, né, você ainda pode abusar da boa vontade do Gohan e colocar o cupom do tio, tá? Então, você meio que vai ter um desconto absurdo, tem a chance de ganhar a viagem e ainda em cima desse desconto pode colocar o cupom do tio e ter um pluri-desconto, tá certo? Então, Estou pedindo o link aí, deixa eu ver se eu... o link tá aqui no chat, eu já coloquei no chat aqui, mas eu coloco de novo. Vou colocar nos 2 chats, vou colocar no chat de quem tá vendo a gente pela roxinha e vou colocar no chat aqui do YouTube,
tá? Estão os dois links aí disponíveis para vocês. Aproveitando que eu dei uma passada aqui no chat da Twitch, né? A Silvia perguntou: tio, Gurran, comprei o curso já faz um tempo, mas ainda não comecei. Os cadernos de exercício vieram em PDF. Eu imprimo eles ou tem alguma opção deles serem enviados em forma impressa? Eu acho que é mais fácil ser imprimido que o Gurran te enviar da China. Nós estamos trabalhando com o menor custo possível, então a gente fez a versão em PDF, você pode imprimir à vontade, tem no módulo de anexos, inclusive caderno de caligrafia que você imprime à vontade. E aí eu espero no futuro, a gente está querendo reformular todo o material no segundo semestre desse ano, fazer a versão física, e aí sim a gente vai vendê-los à parte ou nas futuras promoções a gente consegue talvez entregar para quem comprar lá na frente, mas quando o material for reformado, todo mundo vai saber. A gente vai avisar. É isso. Gente, deixa eu voltar aqui agora um pouco para as perguntas lá do Instagram, que o pessoal mandou muitas perguntas e eu tenho, né, a necessidade de respondê-las aqui. Vou começar com a do Luiz Eduardo, tá? O Luiz Eduardo perguntou: quais as maiores dificuldades para aprender mandarim em relação a outras línguas, como, por exemplo, o russo? Tá? Eu que estudo russo e estudo mandarim, vou te falar da minha experiência, que obviamente pode ser diferente para cada um. Primeira coisa, por mais que em ambas as línguas você chegue analfabeto, né, é incomensuravelmente diferente você aprender a escrita do mandarim e você aprender um alfabeto, né? O alfabeto russo tem um número de caracteres bem mais limitado do que o alfabeto, né, do mandarim. Então você vai ir se acostumando com os símbolos e à medida que o tempo passa, você vai decorando os símbolos e aquilo vai entrando na sua cabeça e você já começa, mesmo no nível muito inicial, a bater o olho num texto e começar a reconhecer os símbolos ali no meio. Isso é uma primeira coisa que você vai notar e que você vai ficar super feliz, né? Depois ali de 1 mês, 2 meses, você já decorou ali o seu primeiros 12, primeiros 20 símbolos ali, e você começa a bater o olho numa coisa qualquer, e você fala: olha, aqui tem Brasil, olha, aqui tem homem, aqui tem pessoa, olha, aqui tem oi, aqui tem não sei o quê. Então, assim, isso aqui é o pronome eu, sabe? Então, assim, você vai ir tendo esse momento, tá? Lá pro final de um ano e pouco, mesmo se você for muito levezinho, muito en passant, você já vai ter basicamente assim o currículo de uma criança de 6 anos de idade, tá? Então você já vai conseguir ler um livrinho infantil com alguma facilidade, né? E depois disso, eu acho que o mais difícil é o tom, tá? Por quê? Porque como a nossa língua, entre aspas, não é tonal, né? É lógico que a nossa língua não é tonal com aspas. Por quê? Porque todas as línguas usam tons diferentes com uma homofonia muito próxima, né? Quando o mineiro fala popopó, popopoquim, né? Todo mundo entende o que ele está falando. Todos os falantes de português brasileiro vão entender. E pó, pô e pó são 3 tons diferentes, né? Então, assim, meio que você já está acostumado a ouvir tonalidades, acentuação é tonalidade, né? Sua língua tem acentos, sua língua muda os tons de certas pronúncias, mas é muito diferente de você estar com uma língua que tem tom para tudo o tempo inteiro, sem parar um segundo, né? E isso, cara, é só repetição. Tá? A melhor forma de você se acostumar com o tom, a melhor forma de você aprender tom é ouvir e falar, ouvir e falar, ouvir e falar. É a repetição que vai naturalizar aquilo, né? Você que perguntou em relação ao russo, a gramática do mandarim é infinitamente mais fácil do que a gramática do russo. Né? A gramática do russo, ela é terrível. Você tem 3 gêneros, os 3 gêneros declinam, pronomes declinam, adjetivos declinam, todos os verbos declinam, você tem muito mais modos verbais e tempos verbais do que você tem no mandarim, né? Então, assim, a gramática do mandarim é uma mãe. A dificuldade maior que você vai ter é relação à fonética e depois escrita. O Gurran, como professor, vai poder falar muito melhor do que eu. O tio já deu spoilers das principais dificuldades do mandarim.
Mas o que eu gosto de pontuar hoje cada vez mais, principalmente depois do mestrado aqui, é entendendo que o idioma, gente, é o filtro pelo qual a gente enxerga o mundo. Então o idioma ele vai limitar ou ampliar a nossa visão de mundo. Quando a gente está aprendendo o idioma que está no mesmo tronco linguístico que o nosso, você não tem muitos conceitos que você desconhece. Então, no caso do russo, nesse exemplo, ele está ali no tronco linguístico indo-europeu ali, um pé para fora, um pé para dentro. Ele, eu acho que é a língua mais distante da Europa que está dentro da Europa. Não me lembro agora se tem outras línguas dentro da Europa que não estão no tronco indo-europeu. Talvez o geórgio, pelo alfabeto, eu chutaria... Dentro da Europa, o grupo fino-ungriano, ele é ural-altaico, ele não é indo-europeu. Nem o finlandês, nem o húngaro são indo-europeus, né? E o basco é uma língua alienígena que ninguém sabe de onde veio nem para onde que vai. Então, dentro da Europa, você tem essas três, que não são do grupo indo-europeu. Mas mesmo dentro do grupo indo-europeu, você tem grupos que estão muito mais próximos do indo do que do europeu, né? Então, por exemplo, assim, o georgiano, o armeno, né? Eles já são bastante diferentes ali também, né? É o maltês também, né? As línguas do Cáucaso em geral, o estoniano, o basco, é isso. Então, assim, quando a gente vai aprender uma língua no próprio tronco, pelo menos, ele tem algumas semelhanças de conceito, de como a gente vai... Uma conjugação de verbo, a lógica vai seguindo um padrão. O mandarim, ele é um tronco completamente diferente do nosso e sei lá, não tem muito... Se a pessoa só aprendeu inglês ou espanhol na vida, não teve um contato com uma língua de um tronco linguístico diferente, é muito difícil a gente exemplificar que diferenças essa pessoa vai encontrar. Se você não tem, assim, tem palavras que não têm realmente equivalência, e não só palavras, estruturas de pensamento. Então, eu acho que o principal choque de realidade, que não necessariamente é uma dificuldade, se você aceita que é reaprender do zero, é o mandarim ser desse outro tronco. E a outra particularidade que o tio já falou é a escrita do mandarim, que ela é única no mundo. Hoje não tem mais nenhuma língua em atividade que é ideogramas e representação de desenhos. E aí quando você encara isso como um alfabeto, uma língua fonética, você vai ficar maluco porque você vai querer decorar tudo para conseguir ler tudo, que é a lógica que a gente funciona para o alfabeto. Não é. Eu acho que os ideogramas dos chineses a gente tem que encarar como os emojis, que você vai descobrindo um quando vai usando, e você não memoriza todo aquele catálogo de emoji de uma vez. E o mandarim, quanto mais você aprende, mais fácil fica você reconhecer esses novos ideogramas até que você nunca viu antes. Então, esse aqui deve ser aquilo ali, porque você já conhece um padrão. Então, você vai aprendendo aos poucos, a lógica é outra. Quanto à língua tonal, o mandarim não é a única língua tonal do mundo. A gente tem o tailandês é tonal, o vietnamita é tonal, tem línguas nativas americanas que são tonais. Você tem várias línguas do tronco africano também que são tonais. E aí, como o tio falou, você tem tom em praticamente todas as línguas. Quando você entende... E aí uma coisa que eu falo muito é assim, para um professor nativo de chinês explicar o tom é como se fosse alguém que sempre enxergou e vai explicar o conceito de cores para um cego que nunca enxergou, né? Que nunca foi enxergante na vida. Como é que você vai explicar o que é o amarelo para ele? É muito difícil você descrever o que é o amarelo, diferenciar o amarelo do vermelho em palavras, porque é um conceito de quem sempre enxergou, é muito natural, é uma forma que você não consegue... Você descreve muitas vezes o sentimento, você descreve muitas vezes a sensação, o que a cor representa, mas é muito difícil você descrever o que você enxerga para alguém que nunca viu. Então, os tons, como eu já fui desconhecedor completamente dos tons, eu uso isso aqui para... Meus alunos vão lembrar disso aqui. Uma aula ao vivo de tons é usar esse apito que varia o tom. O que a gente faz assim? O primeiro tom, as pessoas tentam identificar o que é o primeiro tom. A gente faz assim, João, me permita ensinar o primeiro tom ele tem esse som constante. O que você vai precisar fazer é reconhecer essa constância e copiar isso com a voz. O segundo tom, ele é ascendente. Você vai fazer... Não tá captando, não tá captando, não. Coloca a flautinha mais perto do... Aguarde, por favor.
Assovia, cara. Tenta assoviar. Estão dizendo que se você assoviar, rola. Estão ouvindo? Você assoviando, sim. Então, É o Discord isso, eu falo maluco. aqui. Aí. Foi. Todo mundo tá ouvindo, né? Tá. Então, se você faz o som, é o que você tem que replicar com a voz. Não, ele conseguiu ver que você estava assoviando e tirar o barulho do assovio. O Discord é excepcional nisso. Tá? Ele é totalmente antididático. Totalmente antididático. Bom, é isso. Eu não consigo fazer nenhum som que não seja a minha voz aqui no Discord. Ele tá bloqueando. Mas então, eu vou tentar trazer o seguinte. Eu, inclusive, lembrei que alguns minutos atrás alguém falou que estava sem grana e o curso ia outra vez. Eu vou aproveitar e divulgar minhas aulas gratuitas lá no canal, porque lá tem uma aula só de tom. E aí o apito capta. Então, Aí, ó. quem quiser entender os tons depois, vai lá pro canal que tem uma aula. Deixa eu ver aqui. Controle de microfone. Tá. Tá todo mundo escutando aqui? Deixa eu ver. Falei processamento de voz. Eu desativei processamento de voz. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. É para ser, de acordo com o pessoal, de acordo com a nossa técnica aqui, o Vinilips, tem que desativar a detecção de voz e desativar a supressão de ruído. Ah, pronto. Nenhum. Acho que encontrei aqui. Ó, vamos ver agora, vamos ver. Vai. Aê, foi. Foi. Então, a gente faz assim. O primeiro tom é isso aqui, ó. Você vai repetir isso com a voz. Lá, lá, lá. Quando você faz o segundo tom, tem que fazer lá, lá. O terceiro tom, lá, lá. E o quarto tom, lá. Ele desce. Então, o que acontece com muitos alunos? Eles... Ah, eu entendi. Aí, quando eu digo assim, ó, faz esse som daqui. Lá. Aí a galera pergunta, lá? Quando você pergunta, você tá mudando o tom. Quando eu falo assim, faz lá, aí você faz. Não, é pra fazer. Imagina sempre que você tá copiando o som de um instrumento musical nesses 4 tons, né? Então é. Ele desativa, cara. Aí, voltou. Então aqui. Então esses quatro tons é que você precisa primeiro identificar, reconhecer, entender. Aí você vai treinar, né? A pessoa tá dizendo que só falta um tom da flauta. Chega aqui. Não, só um que funcionou, é porque o resto ele vai lá e corta. A detecção dele é impressionante. Mas, enfim, tem uma aula completa de tom lá. E eu acho que o pessoal entendeu que a fala ela tem que copiar essa variação de tom. Ela não é... Se você pergunta ao mesmo tempo que você repete, você está mudando a entonação. Então você tem que prestar atenção como se fosse um instrumento musical e replicar isso com a voz. Essa é a dica para você treinar o tom. E quando você treina essa habilidade de reconhecer os tons, seu ouvido melhora para tudo. Assim. Você começa a reconhecer tom em qualquer situação, não só os 4 tons do mandarim, você começa a perceber melhor o seu ouvido. E é uma habilidade que não é necessariamente única para o mandarim, né? Então, é isso. Eu acho que respondendo aqui a dificuldade do aprender o mandarim. Eu acho que os tons do começo e os ideogramas, como o tio falou, mas eu acho que é muito mais entender que é uma língua de um outro tronco linguístico que começa do zero. A gente vai ter conceitos novos, que é preciso não se basear no nosso idioma, começar do zero mesmo. Ó, a Ana mandou uma pergunta que eu achei muito legal, que ela mandou aqui, ó. Vi que o ideograma de esquecer é a junção de morte mais coração e achei muito poético. Qual é o ideograma favorito de vocês? Perguntando pra mim e pra você. Você quer falar o seu primeiro? Você quer que eu fale o meu primeiro? Cara, eu nunca pensei num ideograma favorito, assim. Eu acho que... Deixa eu ver se eu...
Pode falar o seu que eu vou tentar lembrar um aqui. Cara, eu como marxista, né, eu acho o Mao Dun, né, o ideograma de Pô. contradição do caralho, porque ele é literalmente lança e escudo, né, que é o que gera o ideograma de contradição, né, no sentido que a gente usa dentro do marxismo, né, e isso vem, né, do clássico do mestre Han Fei, né, do Han Fei Ji, né, que é da escola legalista, né, que é da Faidia, né, eu tô pronunciando tudo, eu tô assassinando as pronúncias aqui dos tons, como o Guhan já mesmo explicou, né, e é bem legal isso da gente pensar, né, que contradição pros chineses não é uma novidade, né? Que contradição para os chineses já era aquilo que é um grande salto, né, para a filosofia continental europeia, já era algo trabalhado tradicionalmente há séculos dentro do pensamento e da filosofia chinesa. Né? Então eu acho o Mao Dun, que é lança-escudo, muito legal. E eu acho bem legal também a forma como eles vão usar aquilo que a gente vai traduzir por dialética, né? Que é o Bianjianfa, né? Que é mais ou menos algo como debate por evidência, né? Então, assim, é muito legal quando o Guhan tava falando lá atrás, no começo da live, respondendo assim, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo as necessidades ou não. Então, por exemplo, se eu deixo a moto com a chave na rua e ninguém rouba a moto, por que eu vou ter um seguro contra roubo para moto? Né? E isso é um debate que vem da evidência, né? Inclusive, sobre isso, tem um casinho bem legal, né, que é do próprio Han Fei, que vem do Han Fei Ji, que é dessa escola legalista, desse grande livro, um dos clássicos da escola legalista, que é As Meias Vivarina. Aqui eu vou poder te dar um caso muito antigo. As Meias Vivarina chegaram na China muito antes de chegar no Brasil. Né? No Han Fei Ji tem um caso que é o seguinte, tinha um homem, né, da província de Shu, ele vendia lanças e vendia escudos. E ele se gabava que ele tinha o escudo mais forte de todos e que nada poderia perfurá-lo. E ele também falava que a lança dele era a melhor lança de toda a China e que ela podia perfurar absolutamente tudo. Aí alguém vira pra ele e falou, pô, então o que acontece se o seu escudo bate na sua lança? E ele não conseguiu responder, né? Então, as meias vivarinas já existiam na China séculos antes de chegar no Ocidente, tá? As facas guinso e as meias vivarina chegaram na China muito antes de chegar para nós. Então, quero aproveitar a pergunta da Ana, né? E que eu acho, assim, demais, assim, bugou o falastrão, como disse o menino Caio. Bom, eu lembrei aqui de uns ideogramas legais, e o interessante o pessoal saber é que, assim, os ideogramas, eles vêm de... O pessoal tem praticamente todos os indícios que apontam, né, para que foi uma inspiração nas pegadas dos animais. Então, antes do chinês ter escrita formal, o pessoal identificava cada animal para ser caçado pelas pegadas. Então, eles passaram a representar símbolos no chão para representar um animal e começaram a representar símbolos para outras coisas que não os animais. Então, você tem uma pegada de galinha, você tem uma pegada de raposa, você tem uma pegada de porco diferente. E essa representação no chão para cada animal você foi desenvolvendo. O pessoal atribui isso ao Canjie, né, que era o cara que era o escrivão, né, o responsável por registrar as histórias do Imperador Amarelo lá atrás. Então, os ideogramas, eles começam com representações de coisas concretas, é uma representação de algo que existe na realidade, árvore, terra, céu, eles vão vendo as coisas ao redor e vão criando a língua, e aí depois eles vão construindo as coisas mais abstratas, né? Como é que você vai desenhar um ideograma para representar lei? Como é que você vai... Que formato tem lei? Que desenho tem, né? Então, e por aí vai. O tio falou contradição, e aí vem esses conceitos que se misturam e vão construindo. Um ideograma que eu gosto muito é dois ideogramas, né? Que ele tem
wei para futuro, wei para futuro e mo para final. Eles são muito parecidos, sendo que ele vem de árvore, né, madeira, só que um tem um tracinho em cima pequeno e um outro tem um tracinho em cima grande. Então, se você entender a estrutura de uma árvore, você entende que o que está grande em cima, ele é o futuro da árvore, e o que está pequeno em cima é o que ainda não aconteceu da árvore, é a árvore jovem. Então, wei, para dar ideia de futuro, é com um tracinho em cima pequeno. E com um tracinho grande é o final, é o estágio final da árvore. Então a gente vai ver, por exemplo, a palavra futuro é wei lai. Wei é o que ainda não aconteceu. E o mo é o final de semana, é o final, que a gente usa, por exemplo, para compor a palavra final de semana, que é zhou mo. Eu vou escrever aqui no chat e vocês vão ver que eles são muito idênticos, só que um tem um tracinho pequeno em cima e o outro tem um tracinho grande em cima. Eles são muito parecidos, mas como a gente usa para diferenciar é justamente porque ele vem do ideograma mu, que representa madeira ou árvore. Né? Você bota um tracinho em cima, representa, se for grande, futuro, e o wei é futuro, né? Que ainda vai acontecer. Não, é muito mais. É igual árvore e floresta, né? Tipo assim, tem um só, é a árvore. Tem dois, é a floresta. Né? Eu adoro também isso. O pessoal tá perguntando como que é o teclado aí na China. O teclado, desde de 86, ele é o pinyin, né? Então você tem um sistema de transliteração, você adaptou todos os fonemas chineses para o alfabeto romano, A, B, C, D e até o Z, e você tem como digitar, você digita como a gente pronuncia e apresenta a sugestão do teclado do ideograma que a gente está buscando, tipo os emojis, né? Se você digitar ali coração, às vezes o teclado hoje já sugere o emoji de coração. Então, se você digitar o ni, vai sugerir o ideograma que tem esse som, ou todos os ideogramas que tem esse som. Aí você vai escolher ele. Mas você tem outros sistemas de entrada. Tem o Juin, que foi a criação de um alfabeto. Taiwan utiliza ele até hoje. Então, é um alfabeto próprio, vamos dizer assim. E você tem o sistema Zhanjie, que é o cara que eu mencionei aqui, que você utiliza os radicais no teclado. Ou você compra um teclado que tem esse formato original, ou você cola os adesivos para saber, que você vai juntando os componentes dos ideogramas para digitar. Tem essa forma de entrada assim, mas assim, ninguém usa. Os chineses utilizam o pinyin e no celular o manuscrito. Você tem um grande espaço em branco onde você usa o dedo e você desenha o ideograma à mão e ele reconhece o movimento que você faz para achar o ideograma. No celular, no touchscreen, a gente pode usar esse manuscrito, o pessoal usa bastante também. O Ian tá perguntando se dá muita briga e discussão na China por causa do chinês simplificado. Cara, nenhuma. Hoje não tem mais essa briga, assim, o pessoal em Taiwan e Hong Kong utiliza o tradicional como oficial, na China usa o simplificado, mas isso não tem mais isso é só oficial mesmo, é só nos dados do governo. O pessoal muitas vezes faz uma letra de música, um clipe, e faz um clipe de música e a letra que está no clipe está em tradicional ou simplificado e não importa muito essa diferença. O pessoal gosta hoje do tradicional, mas pouca gente na China continental sabe ler. Então evita se usar, mas não tem briga por isso não. Quer ver? Teve uma outra aqui. A da Carol. Como que escreve palavra estrangeira? Tem um alfabeto para isso, tipo japonês, ou é simplesmente mete a fonética? Existem algumas formas de você traduzir palavras estrangeiras, mas assim, tudo é traduzido para ideograma. Tudo. E eu concordo com os chineses, assim, você tem que adaptar para uma forma que as pessoas consigam ler, assim, até a sua avó, sua tia consiga olhar para aquela palavra e saiba do que se trata. Então, normalmente, quando é um nome próprio, os chineses, eles importam pela fonética, e ali fica evidente pela formação da palavra que é um nome próprio. Nome de pessoa, nome de país, você vai ter essa tradução pela fonética em um ideograma equivalente àquela fonética. Não se prende a significado, né? Normalmente a gente não converte o nome de pessoas que é pelo fonema, ao mesmo tempo atribui o significado. Quando consegue casar os dois, é uma maravilha, é o melhor dos mundos. Mas você tem muita palavra estrangeira que eles entendem o que aquilo quer dizer, o conceito,
e formam uma palavra nova pela lógica chinesa, que inclusive ajuda muito na interpretação de textos estrangeiros, né? Essa coisa quando a gente pega um texto do alemão, um texto que a gente traduz para o português, muitas vezes o pessoal faz questão de ler no original para tentar pegar a essência da coisa. No caso do mandarim, eles têm que trazer essa essência, porque os ideogramas precisam do significado para traduzir. Então, pelo que eu vejo, os textos traduzidos para mandarim de escritores estrangeiros, eles quase sempre eles trazem a essência junto. Não se perde muito na tradução, porque o mandarim necessita compreender o texto por completo para trazer, não é só a tradução de uma palavra. Cara, uma pergunta bem interessante aqui que o Henrique tá fazendo, né? Ele tá perguntando sobre os ideogramas para escrever Brasil, né? O Baxi. Se isso tem a ver com a forma como eles enxergam o país. Eu imagino que ele esteja pensando nisso porque, por exemplo, como é escrito França, como é escrito Inglaterra, né? Que são ideogramas que dão quase que características humanas para um país. Eu não sei se o Ba do Baxi tem a ver com isso, não. Eu acho que é mais fonético é puramente mesmo, fonético. né? Esse é puramente fonético. E o Yuri tem uma dúvida. Quando alguém vai falar um e-mail ou um link de site em mandarim, Tem mais pergunta da caixinha aí? ele usa... Tem aqui. O Yuri tá perguntando se quando alguém fala um e-mail ou link de site em mandarim, se ele fala as letras em inglês, se ele soletra as letras estrangeiras. Boa! Olha só a dialética de Marx funcionando aí. O histórico dialético materialista. Não, o materialismo histórico dialético. Eu sempre confundo quando eu vou falar isso. Mas assim, por causa da dificuldade de falar as letras em inglês, eu diria que 99% dos e-mails que eu vejo aqui na China, eles são em números. A galera bota um número no e-mail. É como se fosse o número de telefone, arroba, Entendi. e o número e os e-mails comuns aqui, os provedores de e-mail comum. Você vai ter muitas vezes a letra em inglês, que é o pinyin, né, que é essa transliteração que eu fiz, e vai ter algo como sei lá, o e-mail de uma universidade. Aí vai ter o e-mail em inglês. Tipo assim, quando tem a escrita em inglês, é porque o e-mail é voltado mais para o público em inglês. Então, sei lá, você vai mandar um e-mail para a universidade para tirar dúvidas de admissão, de inscrição. O e-mail vai ser admissions@universidade.com. Dificilmente vai ter o e-mail pessoal da galera sendo com letras. A maioria eles botam números. Não, que massa, cara, que massa. Ó, uma pergunta aqui da nossa caixinha. O thiagodavi.fs perguntou: bom dia. Vocês acham que eu consigo o HSK4 em um ano para entrar na Tsinghua? Eu faço engenharia. Sim. A questão é quanto a pessoa quer se dedicar. Mais do que se conseguir ou não, de ter uma habilidade ou da língua ser difícil, é que se a pessoa se dedicar 1 hora por dia, ela consegue. E como a gente já falou aqui, tem um aluno meu que conseguiu. Eu diria que o meu curso, o nosso curso aqui da Academia Guhan, ele é o único que tem um programa que deixa a pessoa alcançar o HSK4 em um ano. Que se você seguir o programa, você chega no HSK4 em um ano. Mas não é todo mundo que consegue manter a consistência, porque as pessoas têm 1000 coisas para fazer. Tipo assim, se você entra num curso de mandarim e só estuda no sábado de manhã, é difícil você alcançar essa evolução estudando 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Mas se você segue um cronograma de consistência, 1 hora por dia, dá para você chegar assim no HSK4 em um ano. Isso não é uma meta absurda, não. Se a pessoa tivesse tempo de dedicação, é tranquilo de alcançar, na verdade. Outra pergunta aqui da nossa caixinha, me dá 2 segundos que eu fui burro e fechei a aba sem querer aqui. Aqui, ó. Por que em português a gente tem 2 grafias? Uma escrita Mao Tse Tung e a outra escrita Mao Zedong? Essa pergunta é do Excelente Filipes. pergunta. Então,
A gente acabou de falar do sistema do teclado, né? Que é o Pinyin. Ele entrou oficialmente como opção de entrada nos computadores em 86, 86, se eu não me engano. E antes do Pinyin ser o oficial, você tinha outros sistemas de transliteração. No caso do computador, não teve outras. Tipo assim, quando decidiram qual seria a para o computador, a opção de entrada foi o Pinyin direto. Mas antes de computador, você tinha, por exemplo, grafia para cartas, para os correios internacional. Então você tinha alguns padrões. O Pinyin, ele foi oficial na China desde a Revolução, 49, ou foi 50 pós-revolução, ele foi o oficial para a China que a gente conhece hoje. Mas antes você tinha Wade Giles, você tinha... agora eu vou tentar lembrar outros sistemas de transliteração, não vou conseguir. Mas você tem outros que tentam adaptar essa fonética para o nosso alfabeto. Então, o Mao Zedong, que ele vem de antes dos Pinyin oficial, a escrita dele ele foi pego pelos outros sistemas de translação que não o Pinyin. Então, hoje, o sistema que a gente aprende para o mandarim é a escrita Mao Zedong, que eu coloquei aqui agora no chat. O com TSE é um outro modelo de transliteração. É do Wade Giles, tá? É do Wade Giles. Essa eu te garanto. É a romanização pelo Wade Giles, tá? Que é usada desde... Era bem mais antiga, tá? Então essa escrita ocidentalizada de Tse Tung é feita pela romanização do método Wade Giles, que durante muito tempo foi o que prevaleceu principalmente para literatura, principalmente para escrita. Né, era a romanização mais usada para escrita. Então essa romanização antiga, ela vem do Wade Giles. Tanto que hoje em dia na academia, quando a gente vai usar, a gente usa o Pinyin, usa o Zedong, né, porque o Wade Giles ele caiu em desuso. Tem muita gente que ainda mantém o Tse Tung por causa da tradição, porque vem sendo escrita assim há séculos, né? E sim, a grafia Zedong é para deixar mais próximo do que é no original em mandarim mesmo, né? A transliteração é mais próxima do que o Tse-tung, que a gente vai pronunciar Tse-tung. Até porque a gente tem que pensar que o Wade Giles é uma transliteração pensada para o inglês e não para o português. Sim. Né? Então, para a gente que é falante de português, né, a gente não vai ler Tse-tung, né? A gente vai ler Tse-tung, né? A gente ainda vai meter um i no final ainda. Então é por isso que normalmente a gente não usa mais o Wade Giles, porque ele é a transliteração de uma transliteração. Então pra gente tá não só uma língua de distância, mas pelo menos duas línguas de distância, que a gente tem o que o cara que é falante natural de inglês britânico estava pensando quando ele transliterou aquilo para outros falantes naturais de inglês britânico, né? Então, são várias camadas de colonialismo aí. Não, inclusive, isso explica também a grafia do Pequim, né? A gente conhece Beijing por Pequim, só que Pequim com K, né? P-E-Q-I com K, ele não é nem o Wade Giles, nem Pinyin, ele é um outro sistema de transliteração. E o fato do fonema ser Kim, eu acho que ele também não é transliteração do mandarim. Eu acho que essa escrita veio do cantonês. A gente teve primeiro contato com as escritas de Hong Kong. E em cantonês, o fonema Jin vira Kim, na maioria das palavras. Então, em vez de ser uma transliteração do inglês, é uma transliteração do cantonês da cidade, que era a capital. Essa é a minha suspeita. Mas eu acho que você deveria usar o cantonês na aula de tons. Você devia começar ensinando os 9 tons do cantonês para a pessoa ficar feliz quando ela aprendesse os 5 do mandarim, entendeu? É uma boa estratégia. Você entendeu? Porque se você estiver reclamando, você tá achando ruim, vamos lá. Tailandês tem 12, vietnamita tem 9, cantonês tem 9. Vamos lá para você falar A de 12 formas diferentes aí para mim, bonitão. Né? Então aí, depois que você vê as outras línguas tonais, cara, tudo fica fácil no mandarim, tá? E é verdade, cara, é impressionante. Quando eu estive na China, tinha um rapaz que trabalhava na Embaixada do Brasil, que ele era cantonês. E eu virei pra ele e falei, cara, pelo amor de Deus, fala os 9 tons em sequência pra eu ver quantos que eu consigo diferenciar, cara.
E é uma coisa de louco, assim, você vê o cantonês falando. Pra ele é a coisa mais lógica do mundo. Ele falava português fluente e tal. E ele fala, cara, é terrível, porque às vezes o cara chega lá e ele já sabe os 5 e ele fica completamente perdido no resto. E ele não consegue achar os tons certos nem fudendo. E é muito engraçado pra gente ver o pessoal tentando falar cantonês, assim. Então o cantonês é ainda pior, fiquem tranquilos, tá? Ah, tá. O Necton mandou uma pergunta muito legal. Normalmente, quando um estrangeiro vem pro Brasil e tem um nome de pronúncia difícil, eles escolhem um nome ocidental. Na China, como seria visto o contrário? Cara, eu te falo assim, a primeira aula que eu tive de chinês na vida foi no Instituto Confúcio. E a nossa professora do Instituto Confúcio deu o nome para todo mundo. Ela falou, olha, eu vou dar nome em mandarim para todos vocês. Vou fazer 1 mês de aula e no final desse 1 mês eu já vou conhecer vocês o bastante para batizar vocês. E ela deu um nome em mandarim para todo mundo. Tá, então, Guhan pode falar melhor, mas eu acho que é bem comum isso também, das pessoas ganharem um outro nome quando faz aula e tal. Eu sei que no Instituto Confúcio eles fazem isso. A ideia é que tudo acaba sendo traduzido para o mandarim e eu concordo com essa escola de tradução. Imagina, por exemplo, um nome próprio, um filme, O Tigre e o Dragão viesse para o Brasil sem tradução. Tipo, metesse o ideogramazão lá no cartaz de cinema, tu ia falar aqui, qual é o filme que eu vou ver, né? Um filme chinês que chegou aqui, se não traduzir nada, você não consegue nem ler. Então, o nome das pessoas, até para facilitar a pronúncia, ele é incentivado a você ter um nome chinês para que as pessoas consigam pronunciar. Você tem algumas formas de fazer o nome. Um é pegar o seu fonema de nome e converter, pegar um ideograma correspondente àquele fonema. Existe uma tabela padrão para isso. É um jeito assim mais sem graça, mais simples de traduzir, porque por mais que traduza o nome do estrangeiro, para o chinês aquilo não vai soar como um nome, né? Então a pessoa vai receber ali, a não ser que seja um nome comum de tradução. Então, tipo, João tem na Bíblia. Então, a Bíblia já foi traduzida para o chinês. Você pega o nome, qual foi a tradução que os chineses escolheram, eles vão saber de quem está falando. Mas não é, muitas vezes, o nome original chinês. Para eles, vai saber que é o nome de um estrangeiro. O nome não vai ter... não vai ser, muitas vezes, fácil de gravar. Você pode pegar o significado do nome e traduzir. E converter isso para 2 ideogramas. Isso aí já vai facilitar um pouco o significado, mas ainda não vai parecer como nome. Vai ser fácil de gravar por causa do significado, mas não vai parecer o nome de um chinês. Ou, que é o caso que a sua professora fez, batizar a pessoa. Olha a personalidade dela, olha, às vezes mistura com o nome, mistura alguma coisa, cria um nome que tem cara de nome chinês, que tem a ver com o significado de você e dá um nome. Então isso aqui é muito comum. Pessoa perguntando se Guhan é mandarim. Guhan é o meu nome em mandarim. Que muita gente não sabe, a Academia Guhan é porque o meu nome em mandarim é Guhan. Não, que massa, cara. Que massa, cara. Eu tô vendo aqui a Ananda falando e o meu foi mais ou menos a mesma coisa que rolou com a Ananda. Ela falou, meu pai foi pra China e ganhou um nome e a tradução era tipo homem de negócios mais alto, porque a Ananda é muito alta e a família dela é alta. E eu lembro, cara, que quando a minha professora foi me dar o nome também, era tipo Carvalho Alto, Grande Carvalho, alguma coisa assim, porque eu falo de Carvalho, né, porque tem a árvore e tal. E aí era Carvalho Alto, o nome que ela me deu, que era Gal, alguma coisa, Gal Chanchu, alguma coisa assim. E aí eu também ganhei um nome por causa da altura, sacou? Aí o Beto tá perguntando, você sabe qual que é o nome verdadeiro do Jack Chan? Cara, eu sei o nome artístico dele em chinês, mas eu esqueci o nome verdadeiro dele em mandarim. Porque assim, ele é conhecido como Chanlong em mandarim, mas esse não é o nome verdadeiro dele. Eu esqueci qual é. O nome do Jack Chan, ele, tipo assim, o nome artístico dele para os chineses é Chanlong, mas se você procurar lá o batismo, não é esse o nome dele. Entendi. Pô, que massa, cara. Que massa.
Aproveitando que a gente falou do cantonês, e tinha gente falando, pô, meus sogros falam cantonês, os chineses, às vezes ele não consegue se comunicar direito com os outros chineses e tal, né? Então o Vitor Lima pediu aqui, pede para ele falar um pouco sobre esses vários sotaques da China e se eles conseguem se entender. E tinha tido uma outra pergunta no chat mais atrás, que era o pessoal perguntando como que as outras línguas das etnias, né, menores, das etnias não Han, se adaptam a esse Unicode da escrita do mandarim, se eles têm ideogramas que são próprios só deles, como é que eles fazem para adaptar, às vezes, a pronúncia, né, a forma como eles pronunciam e tal. Legal. Isso daí eu vou precisar de um tempo para explicar, vamos lá. As pessoas, eu acho que a gente já falou até isso aqui em outra live, as pessoas consideram, né, as línguas dentro da China como dialetos. E aí você tem 2 critérios para considerar um idioma como dialeto ou idioma. Você tem o critério de que o idioma original ainda está em uso. Então, enquanto o latim está em uso, todas as variações não são idiomas, são dialetos. Então, o português, o italiano, que vão surgindo ali ao mesmo tempo, são dialetos. Ou outro critério é se aquilo é o idioma oficial de um país. Por não ser, eles consideram dialeto. Então, na Espanha, o oficial é o castelhano, enquanto isso, o basco, o catalão, o outro é considerado dialeto. Mas são idiomas com estruturas igual a qualquer outro idioma. Então, no mandarim, nas línguas chinesas, a maioria das línguas que estão lá, eu acho que com exceção do uigur, elas são do tronco sino-tibetano. Uhum. Então, elas são muito parecidas e o sistema de escrita é praticamente o mesmo. Só que você vai ter ali ideogramas que são falsos cognatos, você vai ter alguns ideogramas que são usados em um e não são usados no outro, e por eles não serem oficiais, dificilmente você vai ver eles escritos em textos. É muito difícil você ter uma edição, uma publicação de um livro em xangainês, por exemplo. Você vai ter, às vezes, poema em xangainês, você vai ter algumas coisas que foram criadas em outras épocas, mas é difícil você ter um livro traduzido para xangainês. Vai ter em mandarim e a pessoa vai... É inteligível, né? Então, uma pessoa que fala xangainês e sabe ler, ela consegue entender a escrita do mandarim. Ela pode não falar muitas vezes o mandarim, mas ela entende. O cantonês ele é uma exceção nesse mundo de língua, porque ele é a língua oficial de Hong Kong, então ele acaba sendo mais tratado como um idioma do que um dialeto. E ele tem... E também a língua original não existe mais, né? Que separou entre o mandarim e o dialeto. Então a língua lá dentro da China você tem centenas, eu acho que tem mais de 100 línguas que a gente pode considerar como dialeto, e essas línguas influenciam no sotaque para o mandarim. Então imagina, por exemplo, às vezes a gente fala, algumas pessoas falam com inglês com sotaque muito carregado, e a gente consegue perceber se aquele brasileiro é do Rio de Janeiro falando inglês, ou se é de Salvador falando inglês. Uhum. Então, imagina que uma pessoa na China que tem o dialeto dela, né, como língua nativa, quando ela fala mandarim, a gente consegue perceber a influência do dialeto dela no mandarim. E aí você vai ter, por exemplo, o pessoal do norte da China, que não tem muitos dialetos, porque o mandarim foi escolhido como língua do norte padrão, então você tem pouca variação no norte. Mas o sul da China é muito rico em outros sotaques. E aí fica mais difícil entender. Então, eu aprendi mandarim originalmente em Taiwan. Eu sou muito acostumado com o sotaque taiwanês. Quando eu cheguei em Pequim, por exemplo, Pequim tem uma característica de falar com ar. O pessoal diz assim, o ar-hua. Então, toda hora eles vão colocar esse ar. Para nós que somos brasileiros, eu faço uma associação com o caipira, interior. Eles estão falando sempre ar em todo momento. E aí, se você não está acostumado com essa sonoridade, isso é um ruído na fala da pessoa e você não consegue perceber esse ar, o que quer dizer. Então, lauar, eles falam muito esse ar, enquanto o pessoal do sul já não faz tanto. E cada região vai ter esse sotaque, e que é diferente já do dialeto. Alguns sotaques, eles quase que coincidem. Então, deixa eu ver assim, o pessoal com sotaque de Chongqing vai ser muito parecido com o dialeto de Chongqing, o que a gente fala a língua falada em Chongqing.
Então, se você morou em Chongqing e você acostumou com o sotaque de Chongqing, você vai entender uma palavrinha ou outra ali do pessoal falando chongqinês, vamos dizer assim, que é como se você falando português, entendendo, tentando decifrar o que alguém fala em italiano, por exemplo. Né? A semelhança entre um dialeto e uma língua muitas vezes é essa. Não, muito bom, cara. Cara, a gente já tá aí com quase 2 horas de live. Eu vou separar mais 3 aqui pra gente, né, ir fazendo, né, porque, e agradecendo, né, de mais uma vez a todo mundo que mandou todas as perguntas e todas as perguntas que estão no chat, né, que foram maravilhosas. Eu gostei da sugestão aqui do Gustavo, e eu vou propor aqui pro Gurran aí depois, que ele falou assim, pô, faz uma live um dia, vocês com a Bebel, para falar da questão ambiental na China. Eu gosto demais do trabalho da Bebel, vou chamar ela assim, a gente marca isso aqui pro futuro, legal. Que é uma ideia muito legal. Né? O André perguntou, existe alguma influência da língua portuguesa em Macau? Às vezes mais no sobrenome, nome de comida e esse tipo de coisa que a gente vê mais. É igual Goa, por exemplo. Em Goa tem algumas famílias mais tradicionais que falam, Goa e Mumbai na Índia, né, que também tiveram colonização portuguesa. Você tem muito sobrenome, que é sobrenome português, que as pessoas adotaram os sobrenomes, e às vezes comida e tal, e só algumas famílias muito tradicionais que eram ligadas a esses ciclos que estão, né? Eu imagino que Macau seja parecido, eu não fui em Macau, né? Eu só conheci gente de Macau e conheci gente de Macau que falava, assim, de sobrenome, falava de comida e coisas assim. Aí, você já foi lá, cara? Cara, fui e eu ia falar exatamente o que a Fernanda falou aqui. Tem um dialeto que mistura português com mandarim. Esse sim seria um dialeto porque as duas línguas originais ainda estão em uso e é muito doido, porque é um dialeto que você consegue perceber as palavras em português e em mandarim também. Se você fala os dois idiomas, você consegue entender uns 40% do que o pessoal está falando ali, uns 30%, 40%. Mas é doido o sotaque. Agora, o que me surpreendeu foi realmente, Macau ele tem a língua oficial em português, as placas nas ruas, os avisos estão em português, mas é difícil encontrar alguém falando português nas ruas. Você tem algumas escolas que ainda funcionam, né? Tipo escola internacional, meia dúzia de escola que fala, que ensina em português, talvez as escolas de padres ainda, mas é difícil você encontrar alguém que realmente conversa. É muito comum alguém falar obrigado, oi, tudo bem, os chineses que conseguem arranhar uma palavra ou outra, mas você não vê mais português nas ruas, assim, você vê as placas, escrito oficialmente ainda em português, você vê, e é muito parecido com o Brasil, que vai ter um monte de rua conhecida, né? Vai ter Praça da Sé, a Santa Casa da Misericórdia, tudo isso vai ter em Macau lá, com pedra portuguesa, os caras, é uma réplica do que a gente já conhece do Brasil. Teve uma pergunta aqui que é bem legal e que ela se junta a uma outra pergunta que eu tinha separado. Né? O Gabriel perguntou assim, pô, você recomenda algum filme, alguma série, algum desenho para ir se habituando a ouvir o mandarim e ler a legenda, como seria, por exemplo, com os animes são usados para japonês? E aí teve uma pergunta da nossa caixa também, deixa eu só separar ela aqui, que é o cara perguntando exatamente sobre essa ideia de uma cultura otaku também na China, né? Que é o Azurelo que perguntou como que é vista a cultura otaku na China, a cultura dos jovens nerds que vão assistir os donghua, que leem os manhuás, né? E aí, se você conseguir juntar as duas num só e recomendar um donghua ou um manhua pro cara ver aí, resolve o problema de todo mundo. Vamos lá. Como é vista a cultura otaku na China? Cara, eu acho que uma das grandes vantagens da cultura chinesa é que ninguém liga, sério, pra sua vida, assim. É muito difícil as pessoas fazerem um julgamento sobre algo que você tá fazendo que não é um crime, sabe? Então, é muita gente na China. Essa visão sobre a cultura otaku depende, assim, de pra quem, né? Como os pais veem os filhos otaku, como as mulheres veem. Eu acho que, de certa forma, tem um leve preconceito igual no Brasil. Você acha que aquela pessoa é nerd demais, mas é mais pelo estilo de vida e não pelo gosto. Então é aquela pessoa que fica trancada em casa,
às vezes que só quer saber de jogar, que às vezes não toma banho, sabe? Que tá lá viciado no game e não larga. Porque os chineses e os japoneses também entram nessa de cabeça a fundo, assim, não tem limite nessa otakuzice, assim. A galera cai e mergulha de vez. E aí, coincidentemente ou não, eu já treinei meu mandarim assistindo Dragon Ball Z em mandarim, porque eu não sei hoje qual é a proporção de coisas que eles traduzem, que eles dublam, no caso. Porque a maioria da produção japonesa chega na China com legenda em mandarim. Mas eles não se dão trabalho de dublar, porque os chineses estão acostumados a ler muito e eles leem muito rápido. Mas eu achei, lá no streaming chinês, o iQIYI, há muito tempo, o Dragon Ball com dublagem em mandarim. E é muito legal você assistir, de preferência, algo que você já conhece a história, porque você não fica tão perdido. Então, Dragon Ball mesmo, ele tá falando ali vocabulário que não é do cotidiano. Eu lembro que eu vi o Dragon Ball Z, era o Goku chegando, você tinha nave espacial, você tinha o pessoal alienígena ainda, né? E aí os termos, você começa a se acostumar ao longo dos episódios. A minha dica assista qualquer coisa que você já conhece, que você já tem familiaridade, traduzido, né? Dublado para o mandarim. O pessoal que gosta de novela ou uma série de ação, a minha recomendação é sempre o que você mais gosta. Porque se tiver difícil para entender, pelo menos você tem uma familiaridade e tem um interesse genuíno naquilo. Eu tenho um livro para quem se inscreve no projeto da gente Mandarim Live, que é umas aulas gratuitas, com mais de 100 links de conteúdo para a galera assistir e treinar. O e-book que eu distribuo é Como Aprender Mandarim Sozinho. E eu recomendo muito conteúdo de vlog. Se a galera gosta de review de tecnologia, é a melhor coisa para você aprender chinês. Você gosta de culinária, vídeo de receita, eu acho que é a melhor coisa que você vai aprendendo com a coisa do seu interesse. Então, sobre esse tipo de conteúdo, eu não tenho consumido muito sério desenho chinês. A última série que eu vi foi Os Três Corpos, que também eu encontrei aqui no YouTube o Problema dos Três Corpos em mandarim, a série produzida pela China. Mas eu acho que ele é um vocabulário muito complexo para aprender mandarim. O que eu consumo em mandarim não é a melhor coisa para quem está aprendendo. Mas é isso. Cara, buscar ali coisa que você gosta e... Uma última pergunta que eu achei bem interessante, que eu tinha visto filmes e os livros que eu conheço são os livros mais clássicos. Eu perdi o nome do rapaz que fez a pergunta aqui, mas ele tinha perguntado sobre o gênero literário do wuxia, né? Que dá o Tigre e o Dragão e tal, que são os filmes que ficaram muito famosos aqui. Se teriam alguns outros livros que a gente podia recomendar sobre o wuxia. O wuxia, cara, é um estilo ainda da época dos reinos, né? Da época dos reinos combatentes. É um estilo bem antigo, assim. E literariamente é basicamente literatura de porrada, saca? Assim, sei lá, aquilo que o filme de Kung Fu foi pra minha geração, os romances de wuxia era no período dos reinos combatentes. E eles vão sendo super adaptados depois, mas eu só conheço o filme. Né? Há pouco tempo atrás teve aquele... É o estilo Game of Thrones chinês. É o Game of Thrones chinês. Teve aquele filme Herói Incheon, saiu há pouco tempo atrás, que fez uma sucessão também e tal, que é bem nesse estilão, né? O Bonde do Tigrão, né? O Tigre e o Dragão também é um filme muito famoso. Mas assim, livro mesmo do estilo, eu conhecia mais o Jin Yong, né? Que é o cara que meio que criou o estilo assim, e que era as novelas. Olha só, literalmente tem um cara que é fã e já mandou. Tem um site wuxiaworld.com para quem quiser ver traduzido para o inglês. Tá, então você que perguntou do wuxia, tem o mundo do wuxia.com com tudo traduzido para o inglês. Eu, sinceramente, só conhecia, né, os mais originalzões mesmo, e essas adaptações que tiveram, assim, cara. Né? Eu lembro que na época do Tigre e o Dragão,
né? Teve o Incheon também, que era o herói, que foi logo depois, assim, que veio no sucesso dele e tal. E eu sei que tem outros filmes que são bem nesse estileiro, assim, mas livro eu não conhecia. Eu fiquei aprendendo agora. Agradecer ao Revolou, que mandou o wuxiaoworld.com aqui, cara. Você curte esse estilão assim, cara? Eu até curto, mas me falta tempo hoje para consumir esse tipo de entretenimento. Eu deveria mais. Eu acho que acabando o mestrado, eu tô com 1000 promessas para o que fazer depois do mestrado acabando. Eu tenho alunos, alunas que adoram esses estilos. Elas sinto falta de recomendar aqui. Mas eu sei que o pessoal vê muito novels hoje. Tem muita história em quadrinho também nesse estilo que tá na moda. E eu descobri recentemente alguns aplicativos chineses. Eu não sei se a galera consegue baixar na loja. Que eu tô aqui e eu baixei por aqui. Que eu vejo muita propaganda de literatura curta. Tá? Eu vou deixar aqui pra galera que já tem uma base em chinês, que o texto tá todo em mandarim, tá? Fan Qie Xiaoshuo e Qi Mao Xiaoshuo. Xiaoshuo é histórias, né? Novels. Então, quem já tem o básico do mandarim, procura depois o aplicativo Xiaoshuo, que vocês vão encontrar literatura em mandarim de todos os estilos. É os aplicativos que eu baixei porque eu vi propaganda aqui. Mas eu tenho consumido pouquíssimo em qualquer estilo, porque entretenimento para mim tá escasso. Não, justíssimo. Gente, aproveitando que o tempo do homem é escasso, vamos aqui falar pela última vez, para a gente ir fechando a live, né, da promoção de janeiro. 2 anos pelo preço de 1 ano só e você ainda concorre a uma viagem com tudo pago, 21 dias na China, com o Guhan, passeando em 6 cidades diferentes, né? Você só vai ter que pagar os gastos seus para tirar o visto e se deslocar até Guarulhos e os eventuais jantares ou almoços onde a pensão não cobrir o jantar ou almoço. Você vai ter o café da manhã, mais uma refeição, a outra refeição por sua conta, né? E é claro que tudo que você quiser comprar lá também, né? O Guhan não é tua mãe, meu filho, então leva um dinheirinho para você gastar também. Você já está ganhando a viagem inteira, né? 2 anos pelo preço do 1 até o dia 14. Fala mais um pouco aí pra gente dessa promoção, Guhan. Bom, é isso. 2 anos por 1. E o sorteio da vaga na excursão da academia eu acho que é o mais incrível. Mas para quem não conhece o curso, ele é o mais completo do Brasil. Ele é o mais atualizado. Toda aula a gente faz uma aula. Toda semana a gente faz uma aula ao vivo lá no YouTube, que ela é de tema diverso. Amanhã tem aula de novo também. E nessa brincadeira já foram mais de 280 aulas complementares, porque essas aulas ficam disponíveis por uma semana. Então a galera que quer aprender de graça vai lá, faz o estudo e depois esse acervo fica exclusivo para quem é aluno da academia. Mas além disso, a gente tem encontro de conversação. Toda semana a gente tem 2 encontros de conversação básico, tem um encontro de conversação avançado. Todo mês tem encontro comigo ou com outro professor para tirar dúvidas, para receber orientação. Você tem um contato do professor para mandar a lição de casa, então os alunos não ficam abandonados. Você vai lá seguindo a trilha de vídeos, vai estudando, vai aprendendo, tem dúvida, opa, manda mensagem para o professor ou encontra a gente na mentoria. Eu lembro que lá no começo da live alguém perguntou, entrei no curso agora, qual é o primeiro passo? Segue lá as orientações das ferramentas, porque eu dou todas as ferramentas para o pessoal começar a aprender, eu dou dica de dicionário online, eu dou dica de como participar do grupo exclusivo de alunos. Você tem a comunidade do Discord com mais de 2.000 membros. Então, todos esses recursos a pessoa vai ter acesso por 2 anos, pagando apenas 1. Além de concorrer a uma vaga na viagem. Então, assim, o curso é muito completo. A gente vai fazer atualização no próximo semestre. Então, a pessoa que entrar agora vai pegar as atualizações. A gente lançar curso dentro da plataforma não cobra extra. Eu já vi outros cursos que fazem isso também. Então, lançou o livro 6, a gente tem 5 livros lá. Lançou o livro 6, aí o pessoal costuma cobrar mais, né? Não estava incluso. Aqui a gente é o curso completo, todo. O que a gente não consegue é, caso lance o material físico, colocar esse custo, porque é muito aluno que já entrou, não dá para pagar para todo mundo o material que for desenvolvido depois. Mas todo o material online, vídeo, aula que a gente lançar, tá lá dentro do curso, as atualizações estão
estão inclusas. Então eu acho que é o mais completo do Brasil, não encontrei até hoje o mais completo, e 2 anos de acesso, por isso tá muito bom, valendo muito a pena. É isso então, jovem. Aproveite essa promoção, tenha 2 anos de acesso, ainda concorra a uma viagem para a China e principalmente aprenda uma língua que vai mudar a sua visão de mundo e vai descortinar um mundo gigantesco, infindável para você conhecer. Obrigado mais uma vez, Gurhan, meu querido amigo. Desculpa o trabalho que eu tive lá no começo, a minha câmera quebrou antes da live, com a gente entrando dentro da live, tivemos que refazer. Obrigado a todo mundo que esteve ao vivo com a gente aqui nas 2 plataformas e todo mundo que está vendo esse vídeo já cortado, editado e bonitinho. Lembrando que a promoção vai só até o dia 14 de fevereiro, então aproveite, garanta logo o seu e concorra, né, a uma viagem que vai ser uma viagem única na sua vida, cara. 21 dias de graça na China é algo que você não vai conseguir em outro lugar. Obrigado a todo mundo que nos mandou, né, as mais de 100 perguntas no Instagram. A gente obviamente não conseguiu responder todos vocês. Todo mundo que mandou no chat também, a gente tentou responder a maioria. Eu sei que algumas devem ter passado aí sem que a gente tenha conseguido resolver, mas no mês que vem estaremos de volta com outra live especial com o menino Gurhan, talvez falando um pouco, né, trazendo pelo menos um vídeo dos americanos loucos no Red Note, né, que foi um dos grandes momentos desse começo do ano, e muito mais coisa pra gente falar de cultura chinesa, pra gente falar de língua, literatura, política, enfim, tudo que a China tem a oferecer. Gurhan, obrigado, casa sempre sua, mais uma vez, muito obrigado por tudo, meu irmão. Eu que agradeço o espaço, fico muito feliz de estar aqui. Valeu, galera, que mandou as perguntas. Se não foi respondida, não se importem, mandem de novo nas próximas oportunidades. E o pessoal que perguntou, o cupom aqui é Assim Disse o João, né? 10% de desconto. Ah, aí em cima verdade, da eu tinha promoção. esquecido. Além da promoção, você ainda tem o cupom Assim Disse o João, e você usando o cupom Assim Disse o João, você ainda ganha 10% de desconto. Tá? Ao longo das próximas semanas a gente vai bater nisso no Instagram também, a gente faz umas publicações conjuntas lá para vocês não se esquecerem. Vai estar na descrição do vídeo, vai estar no comando, tá fácil para todo mundo, né, não se perder. Eu vou deixar aqui uma última vez o link nos 2 chats para vocês, para que você que está acessando tanto pela Roxinha como pelo YouTube, né, consiga achar aí com facilidade a página, tá? Mas mais do que isso, né, aproveite e garanta logo esse que é o curso mais completo de chinês que a gente tem em língua portuguesa, de longe. Todo mundo no chat falando xixi, Gurhan Laoxi, muito obrigado por tudo, nosso querido mestre Gurhan. Até a próxima e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde